Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri. Vamos para a nossa lição? Na lição anterior, Jesus curou um homem leproso e purificou seu coração. Vamos ler os 5 eu decido? Eu decido parar para ajudar os outros. Eu decido ouvir o que os outros querem dizer. Eu decido, com meus recursos, ajudar os necessitados. Eu decido buscar meios permanentes de resolução. Eu decido consolar o outro, independente de raça, sexo, crença, idade ou nacionalidade. Vamos ler o versículo-chave? Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Se eu perguntar a você com qual emoji você gostaria de se parecer todos os dias? Se fosse eu, escolheria essa carinha feliz. E você, acha que escolheria a mesma que eu, não é verdade? Mas sabia que nem sempre estamos com esse sentimento? Porque às vezes sentimos tristeza e até muita tristeza. Na lição de hoje, vamos conhecer uma mulher viúva que estava muito triste. Vamos ver o que aconteceu? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. A cidade de Naim, que estava mais para uma pequena aldeia do que para uma cidade, ficava localizada próxima à margem sul da Galileia, a certa distância de Samaria. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Nada se sabe sobre aquela mulher. A Bíblia apenas diz que depois de chorar a morte de seu marido, ela agora estava sofrendo com a morte de seu filho. A vida de uma mulher viúva naquele tempo não era nada fácil. A viúva de Naim tinha um único filho e esse filho havia morrido. Isso significa que ela tinha ficado completamente desamparada. Por mais que ela tivesse amigos e parentes, o que restava de sua família próxima havia se perdido. A morte de seu único filho significava sua plena desesperança. O filho era a única fonte de sustento na velhice e proteção, a sua única chance de dar continuidade à linhagem de sua família. A condição daquela viúva era muito triste. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. A Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por aquela mulher. Isso significa que ele ficou profundamente comovido pela situação que a viúva estava enfrentando. Ele entendia sua dor e teve compaixão dela. Jesus, ele realmente se compadece de nossas tristezas. Ele não gosta de ver ninguém triste. Por isso, confie sua vida e conte a Jesus o que está deixando você desse jeito. Quando Jesus disse àquela mulher, não chore, é possível que todas aquelas pessoas perguntassem: mas quem é este que ousa dizer para esta mulher, não fique triste? Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus não só chama o filho à vida, como também restitui a vida, a situação social desta mulher viúva. Jesus veio para nos tirar da morte do pecado e nos dar a vida com abundância. Ele se entregou numa cruz levando nossos pecados e se entregou voluntariamente, morreu e ressuscitou para nos dar a vida, assim como fez com o filho da viúva. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas.
Então, as pessoas começaram a glorificar a Deus e a dizer que um grande profeta havia sido enviado entre elas. Essas pessoas acertaram em glorificar a Deus diante de um milagre tão extraordinário, pois somente Ele é quem pode levantar alguém dos mortos. Também acertaram em identificar que Jesus havia sido enviado como um grande profeta de Deus ao seu povo. Mas a maioria daquelas pessoas erraram em reconhecer seu verdadeiro caráter. Ele era muito mais do que um grande profeta de Deus. Entre aquele povo estava o próprio Filho de Deus, o Verbo se fez carne, o Emanuel. Aquelas pessoas não conseguiram enxergar que diante de seus olhos o único Filho de Deus havia ressuscitado o único filho da viúva de Naim. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado que Jesus, Ele é o único Rei que triunfa sobre a morte. E mesmo com toda a sua grandeza e majestade, se compadece de nós. Ajude-nos a reconhecer como nosso Salvador e Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Desafio da semana. Entregue a Deus tudo aquilo que está te causando tristeza. Até o nosso próximo encontro com um novo desafio. Deus abençoe a semana de vocês e até a nossa próxima lição. Tchau!